Glória a Deus. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. O verso 17. Isaías capítulo 54, verso 17. Glória a Deus, amém? Estou alegre de estar na presença do Senhor esta noite. Aleluia. Nós viemos esta noite para adorar o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 54, verso 17. Aleluia. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Somente a parte A. Então toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Amém? Podeis assentar nessa noite. Aleluia. Uma palavra de bênção nessa noite para nossas vidas. A palavra do profeta Isaías, um homem de Deus, a qual foi chamado para um grande ministério em tempos difíceis, um tempo onde das lutas, das dificuldades, não diferente dos dias atuais. Nós sabemos que o nome Isaías significa o Senhor salva. Ele era contemporâneo de Amós, de Oséias, de Miqueias. Nós sabemos que esse profeta foi um dos maiores profetas, por isso está entre os profetas grandes. Um profeta que foi chamado num dia de uma dificuldade tamanha para a sua terra. Nós sabemos que esse profeta, ele veio falar acerca daquele culto hipócrita que havia na igreja naquela época. Ele veio falar sobre arrependimento, para que as pessoas viessem a arrepender dos seus pecados. Ele veio para apontar os pecados daquela igreja naquela época, daquele povo, aonde ele tinha o livre acesso entre os reis, aonde ele falava das batalhas espirituais, aonde ele falava da glória que Deus iria trazer sobre aqueles que permanecessem na sua presença, aonde ele fala acerca dos ais, aonde ele fala acerca daquelas pessoas que passariam momentos difíceis se não convertessem os seus pecados. Mas ele veio numa época para trazer julgamento. Olha, muitas das vezes nós dizemos que nós não podemos julgar, mas quando aquele homem é direcionado por Deus, ele veio para julgar Jerusalém, ele veio para julgar Israel, ele veio para julgar o povo de Judá, ele veio falar contra aquele povo as palavras de Deus, porque aquele povo ali, como eu já tinha falado acerca deste profeta que foi chamado numa época difícil, houve um outro profeta que foi chamado no tempo difícil, aonde a palavra do Senhor diz que esse profeta, ele estava à beira do rio Quebar, aonde ele vê uma forte tempestade. Esse profeta vê que vindo do norte uma nuvem espessa, envolvida de fogo, e esse profeta vê ele vê quatro seres viventes naquele momento, aonde ele vê que aqueles homens tinham aparência de homem, mas os seus rostos tinham aparência de leão, de boi, aonde ele olhava e falava assim, mas o que está acontecendo? Eu estou falando do profeta Ezequiel, aonde Isaías veio falando do que iria acontecer. Agora Ezequiel já está lá dentro, iria estar falando o que Deus está fazendo, mas Deus aparece a ele, e ele vê uma visão, e esta visão aparece para ele, uma visão onde ele vê querubins, aonde ele olha e diz assim, olha, o que está acontecendo? Ele vê como uma cor de ambar, daqui da cintura para cima, mas da cintura para baixo ele via como fogo, e ele não entendia o que estava acontecendo, e ele disse, olha, é semelhante a quatro seres viventes, a sua aparência, quatro rostos, cada um com quatro asas, cobria o seu corpo, com duas voava. E ele disse, olha, esses homens, esses seres viventes tinham rostos como de homem, e eles iam para onde queria, aonde o Espírito ia, eles estavam indo, porque havia quatro rodas. E ali eles olhavam e diziam assim, o profeta Ezequiel, olhei e parecia um rosto de um leão de um lado esquerdo, do outro lado o rosto de boi, do outro lado o rosto de águia, e ali do outro lado como o rosto de homem. E ele via que aqueles corpos voavam, ele não entendia, mas ele dizia assim, olha, só sei de uma coisa, o seu aspecto, a sua aparência era como de brasa viva que está ardendo. E ele dizia mais, fogo descia, fogo subia por entre aqueles seres viventes, e resplandecia fogo e saía relâmpagos.
Deus, antes de chamar Ezequiel, fez da mesma forma com Isaías, apareceu para ele. E eu quero dizer para você, se Deus ainda não apareceu para ti, pode ter certeza que Ele vai aparecer para ti em glória, e você vai entender o teu chamado. Se você ainda não entendeu, creio que você tem uma chamada, um chamado, e eu quero que Deus venha fazer em tua vida a obra que Ele tem te chamado. Mas aí Ele tem mais uma visão ainda, além das 4 rodas, e Ele vê uma coisa maior ainda. Ele vê uma aparência, Ele vê uma glória de Deus tão tamanha. Ele via um trono, parecendo uma pedra de safira, uma espécie de trono, uma figura semelhante de um homem na parte de cima daquele trono. E ele olhava, ele não entendia, pastor Jones, da cintura para cima, era como bronze reluzente, mas ele olhava nos pés, era fogo, e ele não entendia o que estava acontecendo. Mas ele disse, a semelhança era de um fogo, e o seu resplendor era ao redor dele, e aparecia sobre ele um arco na nuvem de dia, como se fosse no dia de chuva, e em seu redor era o seu aspecto como a glória do Senhor. Aí Deus fala assim, é com ele agora sim eu te chamo, põe-te de pé, que eu vou falar contigo, Ezequiel, põe-te de pé, que agora falarei contigo. E entrou nele um espírito, e aquele homem agora ele vê, que aquele que falava com ele, aquele que ele via falava com ele, e ele colocava em seu coração as palavras que aquele homem dizia a ele. E ele diz, filho do homem, te envio aos filhos de Israel, nação rebelde, perversa, aquele povo que rebelaram contra mim, eles e os seus pais transgrediram contra mim até os dias atuais. Ei, o semblante dele é duro, obstinado, coração de pedra. Eu te envio a eles, e tu dirás, sim, diz o Senhor Jeová, quer eles ouçam ou quer deixa de ouvir, pastor Johnny. E assim eu já começo a ministrar nessa noite. Deus fala o teu coração, fala o que Ele colocou no teu coração. Quer a igreja ouvir ou quer deixa de ouvir, porque Ele te chamou, Ele falou contigo que tinha uma proposta, uma chamada no teu coração. Então fala, não tema. E ele falava para Ezequiel, mas ei Ezequiel, não preocupa ao filho do homem, não temas, não tema pelas palavras que falarem contra ti, ainda que esteja você dentro das sarças e espinhos, ainda que você habite com escorpiões, ainda que você habite entre as cobras, ainda que você não tenha o que fazer, não temas. As suas palavras nem te assuste com o semblante do povo, porque são casa rebelde. E é o que nós temos visto nos dias atuais. A igreja não é mais aquela igreja de antigamente, mas aconteceu isso no tempo de Isaías. Eu vou voltar lá para Isaías, você vai entender. Mas no tempo de Ezequiel está se cumprindo a profecia de quem? A profecia de Isaías. E aquele homem estava diante de um povo rebelde. Deus já estava irado. Deus disse para ele, ei, vai lá e fala o que eu te mando, vai lá e faz o que eu te falo, porque agora tem um mistério contigo. De repente começa a desenrolar um manto, desenrola um rolo, e ele diz, come as palavras que eu te dei. Ele vai comer deste rolo agora. Então comi, e Deus diz assim, olha, para aquele homem as palavras eram doce como mel, e eu não sei para o povo, mas Isaías vem dizendo que era ai e suspiros. Talvez para o povo é ai e suspiro, mas para o profeta era a palavra doce como mel. Mas ele tinha que falar o que Deus queria que aquele homem falasse. E é por isso que eu li lá em Ezequiel, lá em Isaías capítulo 4 verso 17, porque Deus vela pelo que fala, e toda ferramenta que fosse levantada, que for preparada contra a igreja do Senhor, não vai prosperar. E pastor Jones, mais uma vez eu vou te dizer o que Deus manda, falava essa semana no meu coração. É por isso que eu me ausentei, é porque quando a gente ausenta um pouco, Deus se mostra, Deus mostra a sua glória. E Deus me falava ao meu coração, diz para o pastor a seguinte forma, que toda palavra que levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque eu via tu assentado em mesas, eu vi tu assentado em cadeiras, e alto você se levantar, pessoas falavam mal pelas tuas costas, as pessoas falavam mal de ti nas rodinhas, as pessoas falavam mal de ti até mesmo na porta da igreja. E Deus diz assim para ti, até mesmo em juízo você vai a julgar, em juízo tu as condenarás. E é por isso que eu estou aqui nessa noite como profeta, quer você quer ouvir ou não, porque Deus tem um projeto nessa noite, e eu já me dispus, já abri mão de tudo, e vou seguir a minha chamada, porque eu quero ver a glória de Deus não só nessa terra, eu quero viver a glória de Deus para todos sempre lá com Ele, aleluia. Você também quer viver na glória com Deus? Levante a tua mão nessa noite, exalte o nome do Senhor. Deus pegou Ezequiel e falou assim, vem aqui comigo.
Olha para você ver como no capítulo 8 de Ezequiel vem uma mão e pega Ezequiel pelo cabelo, ó. Pega ele pelo cabelo e leva até o templo, ele leva até Jerusalém. Olha aí o que está acontecendo dentro do templo. E de repente se abriu as paredes e ele olhou, havia desenhos do sol, de animais, e aqueles homens adorando 70 anciãos, adorando outros deuses. Ele diz: olha o que tem mais ali, as mulheres sacrificando seus filhos, adorando o Deus Tamuz. Era só coisa errada. E ele diz assim: olha, esse povo está achando que eu não vejo, mas veja aí, Ezequiel, o que eles estão fazendo. E eles estão dizendo assim: olha, o Senhor não nos vê, o Senhor não sabe o que está passando aqui dentro do templo. A glória do Senhor se retirou, e agora aquele homem leva, aquele espírito leva ele, coisas maiores eu vou te mostrar, abominações eu vou te mostrar. E quando eles chegaram ali, mostrou um homem, e ali estavam mulheres adorando o Deus Tamu, sacrificando seus filhos. Levantou até o interior do santo do santo, no átrio secreto, no santo do santo, e havia ali um homem, e eles viraram para o oriente, adorando o Deus Sol. E Deus diz: eu vou destruir este povo. Aí no capítulo 9 de Ezequiel, há uma visão do massacre. Havia 6 homens, 6 anjos, e Ezequiel olha e diz assim: olha, no meio deles tem um que tem um tintureiro, tem um que tem uma cinta, e nessa cinta tem tinta. E você vai, marca aqueles que estão gemendo que o profeta Isaías havia dito: ai e suspiros, aqueles que estão gemendo pela minha obra. Você vai marcar com um X na testa deles. Vai lá, o primeiro homem, o homem que tinha um tintureiro na sua cintura, e este homem foi. E os demais homens, o que aconteceu? Ele disse: mata tudo, destrua Jerusalém, destrua Judá. Começa dos anciãos lá no templo, começa dos mais velhos, dos anciãos, mata criança, jovem, animal, é para destruir tudo. E aí se cumpre a profecia do profeta Isaías e a profecia do profeta Ezequiel, que Deus iria trazer um conserto naquele povo. E de repente ele vê que havia um incêndio em Jerusalém. Era Nabucodonosor destruindo toda a cidade de Jerusalém. Mas eu volto em Isaías, um profeta de Deus, contemporâneo de Amós e Oséias, um homem da família alta, da classe alta, um homem influente. Isaías era um homem importante daquela época, tinha acesso fácil, aonde ele queria entrar, ele entrava, aonde ele chegava, ele tinha o trânsito livre, ele fazia parte, talvez, não fala a história, mas provavelmente que era de uma família real, de uma família que ele participava das coisas ali no palácio. E aquele homem entrava para tudo, ele entrava em todos os assuntos, ele dava conselhos aos reis, ele dava conselho aos profetas, ele dava conselho às várias pessoas, dos vários tipos, mas ele convidava o povo ao arrependimento. Deus chamou aquele homem, purificou os seus lábios, os mesmos querubim que Ezequiel vê, agora desce e toca com a brasa na tenaz, nos lábios de Isaías. Isaías agora é purificado, agora ele vê o seu pecado, ele vê agora o que ele havia feito de errado. Mas agora o que eu quero dizer, que esse homem, além de profeta, não foi somente um profeta, dos grandes profetas em Jeremias, e Ezequiel e Isaías. Eu considero Isaías um dos maiores, além de Jeremias, porque Isaías não profetizou só destruição, mas ele profetizou a salvação, pastor Jones. Ele profetizou a salvação, lá no capítulo de número 7, ele diz assim: olha, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Ele está dizendo: vai chegar um dia que a salvação vai chegar a todos, a salvação vai chegar a todas as terras e todas as nações. E ele diz mais no capítulo 9, ei, aleluia, que o príncipe da paz iria vir, que o menino nasceu, o filho nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e ele se chamará o Senhor, ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Havia outros profetas, havia outros judeus chamado Isaías, mas a Bíblia fala é Isaías, filho de Amós, porque havia outros Isaías. É o profeta Isaías, filho de Amós. Aquele homem, ele estava se identificando para Deus, e não só para Deus, mas para o homem, porque Deus o chamava para o seu nome. Deus o chamava pelo seu nome. Ele foi chamado no capítulo 6, no dia que morreu o rei Uzias. Deus o chamou e ele estava ali, mas ele foi contemporâneo também de outros reis. Ele profetizou no tempo de Jotão,
não. Ele profetizou no tempo de Acaz e no tempo de Ezequias. E nós sabemos que este homem, ele era temente a Deus. Este homem era um homem que tinha visão de Deus. Ainda sendo profeta, se considerou pecador. Ainda sendo profeta, considerou dos lábios mais impuros que havia naquela terra. Mas Deus o chamou. E eu entendo nessa noite que Deus gosta, que Deus ama quando a sua igreja, quando o seu filho diz: pai, eu sou pecador, eu sou falho. Aí ele se levanta do seu trono e revela a glória àqueles que querem ver a sua glória. Shabandarabasuri canta. Talvez você não está entendendo. Talvez você não está entendendo a palavra, talvez você não está compreendendo, mas eu quero dizer para você que eu estou dizendo: arrependa-te hoje. Se você não confessou o teu pecado, confessa hoje. Se você ainda não chegou no pastor e disse o que você fez errado, faça hoje, porque Deus está te vendo. Se passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, chega nele e confessa, porque você está igual os sacerdotes, como aqueles anciãos. O Senhor não nos vê, nós estamos adorando o sol, nós estamos adorando Deus Tamuz, nós estamos prostituindo dentro do templo, e Ele não nos vê. Mas Deus está dizendo: vou eu mandar os meus anjos, e vão passar marcando, e aquele que tiver a marca da promessa vai prevalecer. Quem não tiver a marca da promessa vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, em nome de Jesus. Quer você ouvir ou não quer gostar de ouvir? Eu vou falar, porque Deus me trouxe essa noite para falar a verdade. Doa quem doer, chore quem quiser chorar, mas vai ouvir. Arrependa-te hoje, igreja. Arrependa-te hoje, diácono. Arrependa-te hoje, diaconisa. Arrependa-te hoje. O pastor não viu, mas Deus me manda dizer: Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe o que você fez. Não precisa regalar o olho, ficar assustado não. É Deus que está falando. E tem dias que Ele está me falando isso, tem meses que Ele está me falando isso. Na oração que nós estamos tendo aqui, estava tendo de 9 a 9h30 no monte, e tem tempo que Ele está falando: arrependa-te. A igreja minha está chegando os últimos dias, está chegando as últimas horas, e tem muito crente brincando e dizendo, como diz lá em Ezequiel, capítulo 8: o Senhor não nos vê, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Mas eu vim aqui para profetizar bênção na tua vida, como foi lido nesta noite. Toda a ferramenta do inimigo contra a tua vida não vai prosperar. Todos aqueles que levantarem contra ti em juízo, tu a condenará, tu a julgará. E nós sabemos que aquele profeta, olha, um homem de Deus, tinha livre acesso, mas chegou um rei chamado Manassés, pegou Isaías, colocou dentro de um tronco, pegou um tronco oco, enfiou Isaías lá dentro daquele tronco oco, e pegou a serrote e cerrou ele no meio. Eu quero dizer que ainda que você seja homem de Deus, mulher de Deus, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, você vai passar por um momento difícil, porque aquele rei Manassés matou o profeta. Porque havia chegado o final daquela vida, havia chegado o final daquele ministério. Mas Deus está dizendo para a igreja nessa noite: eu tenho uma promessa na tua vida, eu tenho uma promessa na tua casa, eu tenho uma promessa na tua família. E todos aqueles que levantarem contra ti não vão prosperar. Aquele que tiver para destruir a tua vida não vai destruir, não vai prosperar. Porque Deus, o Santo de Israel, o Santo do universo e da história, é Ele quem rege a história da nossa vida. É Ele que castiga o seu povo, não é o pastor, não sou eu, não é o profeta que castiga o seu povo. Nós somos somente o intermédio. Quem vai castigar no grande dia é Deus quem faz, é Deus quem fala, é Deus quem honra, é Deus quem zela. Ele escolheu o seu povo, o povo israelita. Hoje eu posso dizer os crentes, aqueles lavados, remidos no seu sangue, para viver na sua presença. Ainda que você não entenda, ainda que você veja, mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus viu o que aconteceu em Judá e Israel. Em Jerusalém, dividiram em 2 reinos, sul e norte. O sul buscava ajuda na Síria, o norte querendo buscar ajuda no Egito. E Deus diz assim: mas vocês têm que confiar em mim. Vocês têm que confiar em mim. Acaz buscou ajuda na Síria para lutar contra o norte.
O norte buscou ajuda, Ezequias buscou ajuda, fez a reforma, tudo que ele tinha que fazer, Ezequias fez, reformou o templo, reformou a cidade, mas no momento de dificuldade ele queria buscar ajuda no Egito. Mas Deus disse: olha, o Egito vai ser destruído antes de você buscar ajuda. Veio o rei Senaqueribe e destruiu o Egito. E agora Senaqueribe reúne contra Judá, cerca o povo de Deus, e aquele povo de Deus escapa do povo da Síria, escapa do rei Senaqueribe por uma providência divina, por um milagre divino, aonde já trouxemos essa palavra em outras oportunidades. Eu não quero estender, mas em Isaías 54, aleluia, verso 17, a parte A: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Todos os dias você é exposto, todos os dias você é exposto a investidas de Satanás. Satanás dá ordem ao diabo, o diabo dá ordem aos seus súditos para ir atrás daqueles. Você acha que é o diabo que vem pessoalmente até você? Não. Você acha que é Satanás que vem diante de você? Não. São os seus demônios, são os espíritos malignos. Eles são obedientes ao seu chefe, eles são obedientes a Satanás, o diabo, e eles vêm ouvindo as ordens do seu chefe, porque a Bíblia diz que o diabo, ele é acusador, ele vai diante de Deus te acusar. O diabo vai até o céu e fala assim: olha lá, aquela lá, ela está fazendo isso. Foi o que aconteceu com Jó. O diabo foi até Deus para acusar Jó, tentar fazer algo contra Jó. Satanás. Mas eu quero dizer para você que toda ferramenta não vai prosperar. Todos os dias você é exposto às investidas do inimigo. Ele luta incansavelmente, presbítero meu reino, para nos destruir. O diabo, ele não tem pressa, o inimigo não tem pressa. Não deu hoje, amanhã ele tenta de novo. Não deu amanhã, ele tenta depois de amanhã. Não deu neste mês, ele tenta em 2021. Não deu em 2021, ele tenta em 2022. E ele vai tentando destruir aqueles que foram chamados para o ministério sacerdotal, para o ministério profético, para o ministério de levitas. Deus, ele vê todos os dias o inimigo tentando destruir a sua igreja. Deus assiste todos os dias o inimigo querendo destruir o seu povo. Mas ele disse uma palavra a Isaías: ei, Isaías, toda ferramenta preparada contra os meus não vai prosperar, a não ser que seja a vontade permissiva dele. Ei, eu quero dizer para você, são fabricadas armas todos os dias, diariamente. São fabricadas armas de várias espécies, armas de várias esferas, física, espiritual. O diabo tentando te destruir, o inimigo querendo colocar frieza no teu coração, o inimigo querendo colocar cegueira no teu coração. Ele não chega te destruindo de uma vez, ele põe a frieza, depois da frieza ele coloca a cegueira, da cegueira ele vem te destruindo aos poucos o teu coração. Mas Deus está dizendo nessa noite que estas ferramentas não vão prosperar contra a minha igreja, não vão prosperar contra os meus. Aleluia. Você vai entender que são muitas armas preparadas para te destruir, muitas armas preparadas para te atingir, muitas armas preparadas para te derrubar. Ataques de todos os lados. Quando não é o demônio, é pessoas que se levantam contra a tua vida, levantam contra o teu ministério. Pessoas que levantam circunstâncias difíceis, circunstâncias a qual conspira contra você, contra mim, para destruir e arrancar a promessa de Deus que está em ti, que está nas tuas mãos, para você não poder usufruir da tua coroa eterna. E o inimigo vem querendo roubar. Ele levanta de todos os tipos. Quando não é inveja, é perseguição. Quando não é perseguição, é calúnia. Quando não é calúnia, é humilhação. Quando não é humilhação, é inimizade, é porfia. Ei, quando não é porfia, ele vem com medo. Quando não é o medo, é ansiedade. E vai levantando várias formas de ferramentas para te destruir. Ele não cansa. Mas eu vim aqui dizer para você que ao mesmo tempo que o inimigo não se cansa, Deus, ele não se toscaneja. Deus, ele não dorme. E ele está atento à tua aflição. Ele está atento ao teu sofrimento. Ele está atento à tua luta. E pode ter certeza que esta ferramenta que o inimigo levantou contra você, seja inveja, seja medo, seja calúnia, seja humilhação, seja perseguição, a inimizade, não vai prosperar contra ti. Não vai prosperar contra ti.
Deus tem os seus propósitos. Levante a tua mão e diz assim: Deus tem os seus propósitos. Deus tem o seu propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Você não foi chamado à toa, em vão. Você não está aqui em vão. Deus tem os seus propósitos. Sabe por quê? Eu quero finalizar agora. Lá em Êxodo 14. Se você bem conhece essa história, a palavra do Senhor diz que: ei Moisés, é para você retirar o meu povo do Egito. Vai até Faraó. E ele foi. Tudo feito conforme. Teve a santificação. Prepararam a Páscoa. Agora ele sai andando no deserto. E Deus falou no capítulo 14, verso 3. No verso 4. Ei, Deus diz a Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou deixar ele com o coração duro, para que ele vá seguir vocês, para que ele venha arrepender de ter libertado vocês. E o meu propósito vai ser honrado. O meu propósito na tua vida vai ser concretizado. E a Bíblia nos diz que o povo andava durante o dia, havia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, iluminando aquele povo. E eles saíram. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, eles com medo, muitos carros atrás, muitos homens atrás daquele povo, e eles andando no deserto, com medo do que poderia acontecer, falando mal de Moisés, se lá não tinha cemitério, se lá não tinha lugar melhor para eles morrerem. E aquele homem vendo que Deus iria exaltar, porque Deus fez uma chamada. Quando Deus faz uma chamada, sabe o que acontece, presbítero irmão Rênio? Só vai entender a chamada que você tem, só você e Deus. Só vai entender a chamada do pastor Johnny, somente ele e Deus. Só vai entender a tua chamada, evangelista Danilo Sobral, só você e Deus. Quem está por perto, quem está as amizades, ei, não vai entender a tua chamada. É mistério entre você e Deus. E Moisés sabia: quem me chamou, ele vai cumprir. Porque ele me disse, eu falei para ele que eu não tinha capacidade, e ele disse para mim que me capacitaria. Eu disse a ele que eu era pesado de língua e de boca, ele disse que falaria através da minha boca. Mas agora eles estão em uma situação difícil. 600 carros atrás deles, carros do Egito, capitães, 50.000 cavaleiros, 200.000 homens armados atrás deles. E aquele povo andando no deserto, aquele povo com medo. Chega numa situação que eles viram que aqueles egípcios, que aquele exército estava atrás deles, e estava bem próximo. E eles disseram: será que não havia cemitério lá no Egito? Será que não havia sepulcro? Mas Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Diz aos filhos de Israel que marche. Porque Deus dizia assim: olha, ficai quietos, calados, ficai em silêncios, que vocês vão ver quem está nessa peleja. Ei, aqueles que vocês viram não mais verão. Mas naquele momento o mar se abre. Faraó, achando que ia destruir o povo de Deus, ele achou que ia acabar com o povo, mas Deus já tinha um propósito. Vou eu destruir Faraó dentro do Mar Vermelho. Ainda antes mesmo de Moisés entender, Deus já tinha um propósito para a vida de Moisés, e tinha um projeto para a vida de Faraó. Aqueles soldados armados e o povo de Deus sem armas, aquele povo de Deus andando com alimento, sem alimento, e aquele exército forte atrás. Mas nós sabemos que aqueles carros de guerra eram ferozes, vinham atrás daquele povo. Mas uma coisa eles não sabiam, uma coisa eles não imaginavam: que aquele coração endurecido foi Deus que endureceu para honrar Moisés, para honrar o seu povo. E eu quero dizer que aquela ferramenta que foi levantada por Faraó não prosperou contra Moisés, não prosperou contra o povo de Deus. E eu profetizo mais uma vez: toda ferramenta contra a tua vida não vai prosperar, assim diz o Senhor. Eles acharam que seria fácil, presbítero irmão Enio. Vamos chegar, pá, pegar com os cavalos, vai por cima, vem os homens atrás e vai matando todo mundo. Acharam que seria fácil. E o inimigo acha que vai ser fácil de destruir. Mas até aqui ele tem se enganado. Até aqui ele tem se enganado.
Porque você está aqui hoje, porque você está aqui dentro hoje. Ele está tentando, não é de hoje, ele está tentando ainda no ventre da tua mãe. Ele tentou te matar, ele tentou fazer com que os médicos não fizessem você vir à vida. Ele tentou que a sua mãe caísse, passasse um medo e você fosse abortado. Ele tentou de todas as formas, e ele tentou colocar enfermidade em você quando criança. Tentou te matar atropelado, tentou te matar numa cirurgia, tentou te matar de todas as formas, ele achando que seria fácil. Mas aqui você está nessa noite, porque Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem zelado pela chamada que Ele te fez. Aleluia. Deus, Ele tem zelado da tua vida. Deus tem te guardado no momento da dificuldade. Imaginaram que seria fácil, que não teria dificuldade. O povo cansado, famílias carregando crianças, desarmados. Mas Deus fez uma armadilha para Faraó. Deus hoje está fazendo armadilha para o teu inimigo. E quem vai cair não é você. Quem vai cair por terra é o teu adversário. Quem vai cair por terra é o espírito da morte. Quem vai cair por terra é pombagira. Quem vai cair por terra é o mulu, o espírito da enfermidade. Toda linhagem demoníaca vai cair por terra, porque essa palavra não mente, essa palavra não é falsa, ela é verdadeira. E Deus diz toda, quando fala toda, é tudo, é conjunto, é tudo. Toda a ferramenta que for levantada contra a tua vida não vai prosperar, assim diz o Senhor. Deus atrai aquele faraó, aquele exército para a sua armadilha. A fidelidade de Deus é tão tamanha que Deus honrou aquele povo. Deus fez com que aquele povo não tivesse sucesso, mas que os filhos de Israel tivesse sucesso. E o que eu quero que você entenda nesta noite, que tudo que for levantado contra a tua vida, Deus está quebrando hoje. Nós estamos no culto de campanha de cura e libertação nesta noite. Deus está te libertando hoje do medo. Deus está te libertando hoje das correntes. Deus está tirando esse medo do teu coração, essa ansiedade, essa insônia. Deus está arrancando tudo, porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus não permitiu que Faraó prevalecesse. A fidelidade de Deus não vai permitir que o inimigo vá te vencer. A fidelidade de Deus não vai deixar com que você perca a tua bênção, a tua promessa. Fique de pé nesta noite. O inimigo tem as suas pretensões. O inimigo acha que está fácil, que já vai te destruir, que vai acabar com aquilo que Deus te deu. Deus manda te dizer que não vai não. Ele não vai destruir aquilo que Ele te deu não, porque aquilo que Ele te deu é teu, é herança tua. Ninguém toma, ninguém põe a mão. Ei, se Ele te deu saúde, ninguém toca na tua saúde. Se Ele te deu uma família, ninguém toca na tua família. Se Ele te deu um emprego, não preocupa, ninguém arranca a tua cadeira daquele emprego, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele é fiel. Não vão te destruir, não vão te derrubar, não vão te jogar ao chão. Faraó achou que estava forte, que estava com tudo, mas ele foi embaraçado, ele estava desprotegido. Ele achou que aquele povo não ia adiante, que aquele povo iria morrer naquelas águas e ele iria destruir tudo. Mas na realidade, quem havia caído no laço, na realidade, quem havia caído na armadilha, na verdade, quem iria cair por terra, na verdade, quem iria morrer não é você, mas quem vai morrer, quem vai cair por terra é o teu adversário. É o teu adversário. Levante a tua mão e agradeça a Ele nessa noite, porque todos os dias o diabo ele tenta te destruir. Todos os dias ele manda ordens malignas para te destruir. Todo dia ele se levanta para poder te derrubar. Todos os dias, mas Deus está dizendo: eu seguro na tua destra, eu te sustento, eu te protejo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou a rocha inabalável, eu sou o eterno, eu sou o consumador, eu sou, e antes de mim não houve, e nem depois de mim haverá outro. Eu sou o alfa e ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que sou. Ei, Ele é Deus na tua vida, Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Ele te sustenta esta noite. Ele tem te sustentado. Você que recebe essa palavra, dá
um brado de glória. Ele tem te sustentado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele tem te visto, Ele sabe as tuas perseguições, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe que o inimigo se levantou. Mas não fique parado, marche, marche, prossiga, prossiga, prossiga para o teu alvo, que é Cristo Jesus. Prossiga para o teu alvo, que é Cristo Jesus. Não pare, não pare, não pare. Finalizo aqui agora. Vamos orar. Sabe por que eu estou dizendo para você não parar? Está difícil? Não pare. Está falando mal? Não pare. Está levantando calúnia? Não pare. Está falando pelas costas? Não pare. Está orando o contrário? Não pare. Mandou fazer feitiço, macumba, magia negra? Não pare. Está tentando derrubar, está tentando te destruir, está causando inimizade? Não pare. Sabe por quê? Porque Ezequiel foi chamado, Deus diz a ele assim: olha, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Se você estiver de pé, Deus vai falar ao teu ouvido. Se você estiver de pé, Deus vai te pegar em mistérios e vai te mostrar coisas novas, coisas grandes, e as tuas promessas vão ser alcançadas, os teus objetivos vão ser conquistados, porque Deus, Ele vai realizar os teus sonhos, Deus vai realizar os teus projetos, ainda que não pareça que vai dar certo, ainda que você vê que não tem mais jeito. Deus está dizendo: estou eu me movendo, estou eu levantando do meu trono, e eu posso ver como aquela visão, a visão de Ezequiel, dos lombos para cima, aquele homem com corpo de bronze, como cor de ambar, e da cintura para baixo, os seus pés flamejantes como tocha de fogo. Eu vejo ele andando no meio dessa igreja, e ele entregando milagre, curando, sarando vidas nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço, meu Deus querido, por esta palavra. Não é minha palavra, não sou eu, mas é o Senhor. Ainda, meu Pai, que se levanta contra a tua igreja, não vão prosperar. Ainda que falam mal da tua igreja, em juízo nós a condenaremos, nós a julgaremos, pois o Senhor vai aí dar essa oportunidade, Senhor, para a tua igreja viver os milagres. O Senhor tem dado oportunidade para a tua igreja, meu Deus, fazer a obra. O Senhor tem dado oportunidade para a tua igreja te adorar aqui na terra. Meu Deus, o Senhor tem dado oportunidade para a tua igreja orar e buscar a tua face enquanto se pode achar. O Senhor tem dado oportunidade, e muitos vão, meu Pai, perder o foco. Muitos estão se perdendo no foco, muitos estão deixando de lado, Senhor. Mas nessa noite, Pai querido, como naquele dia da cruzada, aviva a tua igreja, desperta, Pai querido, para que o teu povo não pare, para que o teu povo continue marchando, lutando, ainda que esteja desarmado, ainda que esteja sem armas, ainda que esteja fraquíssimo, ainda que esteja abatido, ainda que esteja angustiado. Continue marchando, continue marchando. Deus amado, dá força, meu Deus, traga alegria a este coração. Meu Deus, quebra as correntes, quebra, meu Pai, as algemas. Meu Deus, joga por terra as cadeias, os grilhões, as muralhas de Jericó, cai por terra hoje. As barreiras cai por terra hoje, a cegueira espiritual cai por terra hoje. Meu Deus, toda máscara cai por terra hoje. Meu Deus querido, todo espírito imundo que tenta causar inimizade dentro da tua igreja, cai por terra hoje. Todo espírito maligno que causa frieza no teu povo, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante a tua mão, receba a tua bênção, receba o teu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Fique com esta palavra, que Deus, Ele te vê, Deus, Ele te sustenta, Deus, Ele te guarda. Ainda que pareça que você está caindo na armadilha do diabo, ainda que pareça que você está caindo na armadilha, na cilada do inimigo, Deus está dizendo: eu estou atraindo ele até você, para você ver de perto a queda do teu inimigo. Eu estou atraindo ele até você, para você ver de perto que o teu inimigo, ainda que seja maior que você, eu sou maior do que o teu inimigo, eu sou maior do que o teu problema. Então nesta noite, quem recebeu essa palavra, dá um brado de glória e aleluia nessa noite, e uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus.